Oi, tudo bem com você? Vamos estudar a lição? Dessa vez é a lição de sexta-feira e já estamos chegando ao final do mês de julho, dia 23. E na sexta-feira, você já sabe, a gente faz uma reflexão sobre o que nós estudamos durante essa semana. E a minha proposta é fazermos uma reflexão hoje de uma porção do Salmo 51, que foi o salmo escrito por Davi após a história dele com Betseba e após Natã confrontá-lo com o desagrado divino e despertar a consciência dele para o problema do seu pecado e do quanto isso ofendeu a Deus, a quem Davi amava e desejava servir. O Salmo 51, ele é chamado pelos estudiosos de um salmo penitencial. Neste salmo, nós ouvimos sobre arrependimento, sobre contrição e sobre sacrifício. Esse salmo, ele expressa, por um lado, a malignidade do pecado. Ele mostra o quão ofensivo é o pecado perante Deus e o quão nocivo ele é para os relacionamentos humanos. E também este salmo nos mostra o quão profundo pode ser o arrependimento gerado pelo Espírito Santo no coração e na vida daquela pessoa que está aberta à sua influência e à sua operação. Quando nós observamos especialmente os versos 7 a 12 do Salmo 51, nós vemos alguns paralelos com aquele tema que nós estudamos no trimestre passado, da aliança, do compromisso com Deus, da aliança do Senhor. Observem, por exemplo, quando Ezequiel, lá no capítulo 36, verso 26 e 27, fala da aliança. Ele diz que na aliança do Senhor está inclusa uma promessa tripla, nós podemos dizer. É a promessa de purificação, é a promessa de um coração puro e é a promessa de um espírito firme. E a gente vê que no capítulo 51, versos 7 a 12, Davi pede exatamente essas três coisas. Ou seja, ele pede que essa promessa tríplice da aliança se cumpra na vida dele. Ele pede purificação, ele pede um novo coração e ele pede um espírito firme, inabalável, que seja constante em seguir a vontade de Deus. Aqui neste Salmo 51, nós podemos encontrar algumas experiências que todos nós, como cristãos, podemos vivenciar. Essas experiências, elas são consequência da experiência da confissão de nossos pecados. Essa confissão que é gerada, que é produzida pelo Espírito Santo. Nós vamos destacar duas dessas experiências que brotam da experiência da confissão, que se desdobram dessa experiência de confissão dos pecados. A primeira é a experiência da purificação. Veja lá no verso 7 do Salmo 51. Olha o que nós lemos. Davi ora assim: purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aqui nesse verso, Davi, ele está derramando perante Deus o seu coração. O sentido desta palavra que foi traduzida como purifica-me é o sentido de purgar. E se você olhar no dicionário, purgar significa tornar puro, tornar livre de impurezas, significa depurado, purificado, significa livre de tudo que é mal,
Então vejam a força desse anseio de Davi, o quanto ele pede isso para Deus. Ele queria ficar como se ele nunca tivesse pecado. Ele ansiava essa pureza, essa ausência de pecado, essa ausência do mal. O hisopo era uma planta utilizada nos rituais de purificação no serviço do santuário lá no acampamento dos israelitas. A planta, ela era mergulhada no sangue do sacrifício, e então este sangue era aplicado em lugares específicos do santuário, conforme a ordem de Deus, em favor do pecador. Em Isaías 1,18, nós temos um convite que o Senhor nos faz e diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, aqui de maneira poética, o profeta Isaías mostra o poder que o sangue do sacrifício tem para nos purificar, e era essa purificação que Davi buscava em sua vida. Lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 9, verso 12 a 14, nós também lemos sobre isso. Nós lemos que pelo sangue de Jesus nós podemos ser purificados, nós podemos atingir essa condição de pureza, de livramento de todo o mal, de chegar pela graça de Jesus a ter uma experiência como se nunca houvéssemos pecado. Essa é a promessa de Deus para nós, essa é a promessa da aliança, e foi o pedido de Davi nessa linda oração, o Salmo 51. A segunda experiência que eu gostaria de destacar, ela está no verso 12 do Salmo 51, e diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Você se sente seguro e se sente alegre pela salvação? Se Jesus viesse hoje, ou se você ou eu dormíssemos hoje o sono da morte, nós estaríamos salvos quando Jesus voltasse? Por vezes, nós vivemos muitos anos da nossa vida, anos e anos, sem saber se estamos salvos e perdoados ou se estamos perdidos e condenados. Não sabemos se somos aceitos por Deus e se a salvação é real em nossa vida. Quantos de nós, cristãos, que dizemos que acreditamos na Bíblia, quantas vezes essa é a nossa experiência? E às vezes nós nos sentimos assim inseguros porque nós sabemos que nós somos culpados e sabemos claramente que nós precisamos ser perdoados, precisamos nos apropriar deste perdão que já está à nossa disposição. Outras vezes nós nos sentimos inseguros em relação à salvação e não nos sentimos alegres com a salvação porque nós não entendemos a lógica das Escrituras e nós não entendemos o ensinamento que a Escritura nos traz, de que o grande fato da salvação é que nós somos salvos pela graça, mediante a fé naquilo que o Senhor já fez, ainda faz, já fez, faz hoje e ainda fará em nosso favor. Então, a gente às vezes fica pensando que precisamos trabalhar duro, que precisamos ser bons o suficiente, que precisamos fazer para merecer o favor de Deus, porque nós não compreendemos
qual é a base da salvação ensinada na Escritura. Outras vezes nós nos sentimos inseguros da salvação porque nós não conseguimos situar um tempo no passado quando nós fomos salvos. Em que tempo da minha experiência essa salvação aconteceu? Por quê? Porque o nosso relacionamento com Jesus é uma experiência progressiva e nem sempre é claro para a gente quando foi que nós fomos salvos. E isso pode nos tornar confusos e inseguros em relação à salvação. E ainda nós podemos ficar inseguros em relação à salvação porque muitas vezes nós nos apoiamos nos nossos sentimentos e não no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz, como nós vimos, que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. E ainda diz assim, ó, não por nossas obras, para que ninguém se glorie. É o que Paulo fala lá em Efésios 2, 8 e 9. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nunca é demais repetir. E nós precisamos compreender o que isso significa, para nós podermos desfrutar a alegria da salvação, a segurança da salvação. Nós não somos salvos pelas nossas obras, nem pelos nossos sentimentos. Não há nada que possamos acrescentar à obra de salvação de Jesus. Nós podemos sim ser colaboradores do Senhor, mas não no sentido de nos salvar, mas no sentido de receber a salvação que Ele e somente Ele pode operar em nós, na nossa experiência. Então, o que nos compete? Nos compete exercer fé na salvação que o Senhor já providenciou, exercer fé nas providências que Ele já tomou em nosso favor. Lá no livro de 1 João 5, no verso 11 a 13, olha que bonita essa passagem. 1 João 5, versos 11 a 13, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu, viram que está no passado? Deus nos deu, Ele já nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então, através desses versos, João expressa o quanto Deus deseja que nós tenhamos a certeza e a alegria da salvação, uma salvação que já foi conquistada para nós. Então, a minha oração é que nós permitamos que o Espírito Santo nos conduza a viver essa experiência, a experiência da purificação dos pecados e a experiência da alegria do perdão e da salvação. E que vivendo essa experiência, a gente tem uma realidade de vida muito mais satisfatória, muito mais feliz, desde agora, sabendo que teremos toda a eternidade para desfrutar com o nosso querido Salvador, a quem nós devemos tudo e a quem nós vamos adorar eternamente. Que essa seja a nossa experiência, a nossa esperança, ok? Um abraço, Deus te abençoe.